Oi, projetinhos de enciclopédia, tudo bom? É o seguinte, meu nome é Maiane, eu sou da página Resumo Portátil. A galera pediu e cá estou, né? É o seguinte, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então meio estranho, eu tô fingindo até ser extrovertida, coisa que eu não sou, gente, não mesmo. Se encontrar na rua, sério, não me dê oi. Não, mentira, eu parei de ser outra. Se vocês puderem dar um feedback, dizendo se tá bom, se tá legal, que tá ruim, que tá... pode ajudar, porque pode ser decisivo pra ter outros vídeos, ou não. Bom, hoje a gente vai falar sobre como montar um cronograma. Vocês já devem ter percebido esse ano que matar japonês não vai adiantar e que a gente vai ter que estudar. Principalmente se você não tiver a cota, fi. Vamos ralar. Uhul. Uhul. É o seguinte, primeira coisa que eu queria falar é que nem todo mundo serve para ter um cronograma exato. Porque às vezes tem algumas pessoas que elas têm uma certa dificuldade porque elas são meio nervosas. Por exemplo, se você monta um cronograma para você estudar química das 9 às 10 e você termina química às 10h30, essa pessoa já tá nervosa, porque tipo, esse horário das 10h30 já era o horário da física ou qualquer outra coisa assim. E daí, isso no começo do cronograma a pessoa já começa a se estressar. Daí quando coloca matéria ainda mais específica no cronograma, a pessoa se perde totalmente, ela fica nervosa, ela não consegue estudar e não vai pra frente. Pra pessoa assim, a dica que eu dou é o seguinte: ao invés de você montar um cronograma exatinho, com hora e tal, faz o seguinte: apenas define que tal dia você vai estudar tal matéria. Por exemplo, segunda eu vou estudar física e química, terça eu vou estudar história e matemática, e define seus dias assim. Assim você tem um horário mais flexível, você pode estudar tua matéria melhor e você acaba não ficando nervoso com essas coisas que muita gente muitas vezes acaba ficando. Agora, se você é o tipo de pessoa que você acha que você consegue seguir um cronograma mais legal, consegue fazer algo mais elaborado, aí vamos conversar. Muita gente diz, eu não sei fazer o cronograma, eu não sei por onde começar e tal. Muita gente sabe por onde começar porque nunca começou a fazer um cronograma. Acho que as pessoas às vezes têm medo, sei lá, tipo, vai que papel morde, vai que a tabela pula em mim, me agarra, vai... Tipo, se eu fizer um cronograma eu vou ter que estudar, é um problema. Se fizer um cronograma você vai ter que estudar, já pensou nisso? Não é bom. É bom ser mentira, vai estudar sim. Para essas pessoas, a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: monta a sua tabela com todos os horários que você tem livre, todo que é horário que você tiver. Eu sei que você vai ter que descansar e tudo bem, mas a gente ainda vai falar disso. Mas o importante é você começar, você não ter medo de começar a montar a sua tabela, o seu cronograma. Outra coisa, se você já sabe o curso e a faculdade que você vai tentar, principalmente pro povo que vai tentar Enem, que acho que é o caso da maioria, pesquisa lá no Google, joga lá, entra no site de universidade, não sei, mas pesquisa se as matérias têm peso, se humanas têm peso, se exatas têm peso maior. Eu vou dar um exemplo. Eu tentei engenharia da computação na UTFPR, no último Enem que teve agora, e matemática pra mim, por exemplo, tinha peso 4, enquanto linguagem tinha peso 1. Então, se eu não der uma atenção bem especial para matemática, não adianta nada eu mandar super bem em linguagens. Então, se o teu curso tiver peso, é bom você prestar bastante atenção nisso, porque às vezes exatas vale o dobro de humanas, e isso é bastante comum. Outra coisa que eu gostaria de falar é que você tem que considerar também as matérias que você tem dificuldade na hora de estudar. Se a matéria que você tem dificuldade às vezes tem um peso baixo, vale a pena até você talvez deixar meio de lado, dependendo do curso que você for tentar. Se você for tentar medicina, estuda tudo, fi. Rala. Não, mas é brincadeira. Falando sério mesmo, às vezes vale a pena você focar mais em matérias que tem peso maior, ou que você... Às vezes a matéria que tem peso maior, você nem tem muita dificuldade. Então vale a pena você fixar bem essa matéria, pra você matar essa matéria, tipo, no Enem. E daí você acaba indo super bem na tua prova por causa do peso. E não muito porque... E, tipo, às vezes você deixou, sei lá, linguagens de lado e nem valia muito mesmo, acabou que nem te interfere tanto. Outra coisa, vocês precisam descansar. Eu sei que vestibulando, às vezes, principalmente nesse início de ano, a gente tem um fôlego assim, eu vou estudar tudo, eu vou estudar de domingo a domingo, 24 horas por dia. Não, você não vai estudar de domingo a domingo, 24 por... Você tem que comer, você tem que descansar. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? No início da primeira semana, beleza, estudei 24 horas por dia. 7 dias sem dormir, tô legal. Na segunda semana, tô começando a cansar. Na terceira semana você já tá morto e, na verdade, o que vai piorar mesmo se você não descansar é no final do ano. Vai chegar lá, assim, agosto, setembro, você já vai estar bem cansado e vai aproximando das provas, daí você acaba tendo
quando você mais precisa estudar, quando você mais precisa estar focado, quando você vai fazer as revisões, você está super cansado e você vai acabar não conseguindo estudar direito. Então, não caia nessa bobeira de não descansar. O que eu recomendo? Tira pelo menos um dia da semana pra você estudar. Descansar, ops. Pra você estudar todo dia, gente. Um dia da semana pra você descansar. Por exemplo, domingo. Domingo é um ótimo dia pra você descansar, fazer nada, nem lembrar de estudos. E descansar descansado, sabe? Não ficar lembrando que você tá com a matéria atrasada ou que você tem dúvida, não sei o que. É descanso. Outra coisa que eu gostaria de falar assim, tenta não encher de matéria no seu cronograma. Por exemplo, se você pode estudar o dia inteiro, se você não vai fazer um cursinho, às vezes você tem os 2 períodos para organizar, 2, 3 períodos para organizar o seu cronograma, manhã e tarde, tarde e noite, enfim. Às vezes o outro período você vai descansar, não sei. Depende do seu cronograma, do seu ritmo. Cada um conhece seu ritmo biológico e você tem que se conhecer para você poder montar algo assim. Então, por exemplo, se tiverem 10 matérias entre filosofia, sociologia, química, não sei, não tem muito mais que isso, nem muito menos se for. É algo próximo. Se fossem 10 matérias, 5 dias por semana, você teria 2 matérias por dia. E você consegue tranquilamente estudar 2 matérias por dia, mesmo que seja um assunto complicado, mesmo que você coloque mais assunto naquele dia. É um jeito legal de você trabalhar, porque você consegue aprofundar mais em cada matéria. Além disso, te dá uma flexibilidade maior. Por exemplo, se você estuda 2 matérias por dia, ou 3, alguma coisa assim. Por exemplo, se você foi mais rápido um pouco no assunto de química que tinha para aquele dia, no de física você pode talvez ter um tempinho a mais, às vezes você tem uma dificuldade, acaba travando, isso acaba uma matéria compensando a outra. Eu recomendo também, se você puder, isso não é na verdade uma regra, mas é mais uma dica assim que eu vejo que muita gente, pra mim mesmo, isso daí acaba influenciando. A questão de não colocar, por exemplo, 2 matérias de humanos no mesmo dia, se você puder escolher, ou 2 de exatas, tipo física e matemática, porque você vai cansar de ver número aquele dia. Daí você vai estar de saco cheio quando você for estudar a segunda matéria já. Então, e às vezes, e a mesma coisa acontece com o texto, quando você lê demais, você fica muito em cima do livro, às vezes você cansa de ler, e às vezes você quer uma matéria de exatas pra você esfriar a cabeça, de certo modo, pra quem gosta. Pra quem não gosta, tá me xingando agora, mas tudo bem. É um modo de você se distrair um pouco. Outra coisa que eu gostaria de recomendar para você começar a montar esse cronograma, faz o seguinte. Tenta colocar lá 2, 3 matérias. Quantas matérias você vai colocar por dia? Coloca. Só coloca. Sem muito medo. Tenta só distinguir entre humanos e exatos, essa coisa que eu disse agora de não colocar matérias muito parecidas próximas, se você puder. E se isso for bom pra você também, né? E depois que você colocou, vai vendo as que você tem mais dificuldade e o peso das matérias. E daí tenta ir regulando o teu cronograma, por exemplo. Se você coloca primeiro tudo como se fosse peso igual, só coloca. E daí depois você vai equilibrando, por exemplo, se você colocou num dia português e matemática e você precisa estudar matemática muito mais que português, deixa, sei lá, 1 hora para português e 4 horas para matemática, por exemplo. É um jeito de você ir organizando seu cronograma. Por favor, não esqueçam também de umas matérias que acabam meio que ficando esquecidas, tipo filosofia, sociologia. E nem anda cobrando bastante essas coisas aí. Sociologia é bom ficar de olho. E redação também. Às vezes você deixa de lado o português porque você não tem muita dificuldade. É só boa interpretação, é só interpretação de texto que cai no Enem, algo do estilo. Não é só, mas bastante é. Então, não esqueçam de marcar a redação como algo separado, porque é bem importante para qualquer curso. Eu acho que do Enem, a maioria, a redação tem um peso bem considerável e é bom levar em conta. E algumas dicas que eu dou é o seguinte, por exemplo, não te separar a teoria de exercício. Eu vejo gente que às vezes separa, coloca tipo química, 1 hora, exercício de química, mais 1 hora. Por que isso? Porque às vezes, por exemplo, matemática. Matemática muitas vezes tem uma teoria que é curta. E você às vezes fica batendo lá 1 hora estudando a teoria, quando na verdade você podia estar nos exercícios, que é onde você vai se bater mais e onde você vai sentir mais falta de às vezes retomar a teoria. Então às vezes é legal você estudando tudo meio junto, conforme o seu ritmo, sem se forçar a fazer exatamente teoria, exercícios, tal horário. Porque você pode acabar te confundindo mais e eu acho que não vale a pena. Se você for super organizado e não é de ficar nervoso, eu recomendo você já separar todo o teu cronograma daqui até, por exemplo, metade de setembro. Por que isso? Separa por matéria específica, tipo física, tal dia eu vou estudar movimento retilíneo uniforme, matemática, tal dia eu vou estudar geometria analítica.
bem específico. Isso, e vai até setembro, porque, por exemplo, se você pode ter um tempo para revisar depois, porque a prova do Enem normalmente é outubro, ali final de outubro, aí você tem um tempão ainda para fazer uma revisão, retomar as matérias e... Enfim, eu gosto muito da parte de revisar bastante, porque eu esqueço muito fácil. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Outra coisa, se você é aquela pessoa que vai estudar só em casa e não vai fazer cursinho, então vai ter bastante tempo para estudar em casa, separa 2 ou 3 horas da tua semana só para revisão. Não coloca nem a matéria específica que você vai revisar, mas tipo 3 horas da minha semana é para revisão. Aí você relembra, por exemplo, matérias que você tem um pouco mais de dificuldade, ou alguma matéria que você acha que você precisa dar uma relembrada, você usa só para fazer a revisão das matérias da semana anterior, ou de alguma semana posterior ainda que você acha que tenha ficado em falta. E o sábado, eu recomendo você não colocar matéria nenhuma. Por quê? Usa o sábado para exercício, para revisar, se você tiver tempo, e principalmente para tirar atraso. Às vezes você tem um médico na semana, você passa mal, acontece alguma coisa, e você acaba não dando conta do teu cronograma. E para você não ficar assim nervoso e maníaco, que ai, não dei conta, deixei de estudar, usa o sábado para isso. E acaba sendo um dia meio neutro que você pode usar do melhor jeito que você achar que esteja precisando naquele momento. E o mais importante que eu acho é a questão de testar o cronograma. Cada pessoa tem um ritmo diferente, não adianta eu falar pra vocês, ó, pega esse cronograma aqui, ó, não tem erro. Não, porque as pessoas se adaptam de formas diferentes. Então monta lá um cronograma, testa 1 ou 2 semanas, viu que não deu? Não precisa refazer todo o cronograma, tenta adaptar um pouquinho, mudar uma matéria aqui, outra matéria ali e assim por diante. Eu acho que era isso que eu podia passar pra vocês. Se você gostou, curte o canal, segue o canal, nem sei o que é, nem sei de YouTube não, olha que lindo. Segue lá no Instagram, segue no Facebook e é isso, qualquer coisa, tudo na descrição do vídeo. Obrigada!